Bom dia, pessoal. Vamos começar aqui então a aula sobre rizosfera e matéria orgânica, né? Já é o conteúdo aqui de segunda VA que a gente vai oferecer aí remotamente, né? Para entender primeiro o que é rizosfera, eu preciso entender qual que é a função das raízes nisso, né? Rizosfera é uma palavra que vem do grego, rizo, raiz, esfera, região, né? Então seria a região ali em volta das raízes. As rizosferas, a rizosfera, nessa região em torno das raízes das plantas, ela tem uma função muito fundamental e específica para os micro-organismos. É nessa região onde eu tenho a maior densidade demográfica dos organismos do solo, né, onde eu tenho a maior população de bactérias e fungos. Por quê? Plantas naturalmente exudam, né, liberam substâncias pelas raízes e isso é alimento para esses organismos. Então a rizosfera, dentro da microbiologia, é a região do solo onde eu tenho o maior volume de micro-organismos. Tá? Normalmente quando eu pergunto em prova, né, o que é rizosfera, o aluno acaba respondendo que é a região onde a planta absorve os nutrientes. Essa resposta não está errada, tá? É nessa região também que ocorrem as interações entre o solo e a planta e onde ocorre a entrada dos nutrientes pela planta. Mas dentro do conceito da microbiologia não é essa a resposta que eu espero, tá? É o que? É a região onde eu tenho a maior interação com micro-organismos. Eles têm inúmeros efeitos nos solos, né? Esses micro-organismos, por exemplo, atuam na estruturação do solo, na ciclagem de nutrientes, na decomposição de matéria orgânica, na liberação de nutrientes, fixação biológica de nitrogênio, absorção de fosfato. Então, eu tenho inúmeras funções benéficas para a planta e para o solo de responsabilidade dos micro-organismos. Então a pergunta está aí, o que é a rizosfera? É uma zona de influência das raízes que vai desde sua superfície até uma distância de 1 a 3 centímetros. Essa é uma definição de Hiltner, em 1904. Essa definição varia um pouco. Tá? Hoje a gente entende como rizosfera aquela região do solo, em torno das raízes, que pode ir até 1 centímetro. 3 é muito. A exudação não chega a esse ponto, embora alguns trabalhos que afirmem. Então não vamos ater a distância, vamos só manter esse conceito, né, de seria aquela região do solo próximos às raízes, né? E o que isso tem de tão importante, como eu já expliquei? É ali que plantas vão liberar substâncias que são alimento para os organismos. Tá? Eu posso ter ainda a definição, a diferenciação dessa rizosfera em dois tipos: ectorrizosfera e endorrizosfera. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui na frente. Considerando que a rizosfera seja essa camada em torno das raízes, né, essa do lado de fora nós chamamos de ectorrizosfera. Em alguns casos, alguns organismos vivem dentro da raiz, né, então eles infectam esse córtex, essa camada mais externa da raiz, e se infiltram ali e ali vivem, como por exemplo os fixadores de nitrogênio. Então dentro dessa casquinha da raiz, né, dessa epiderme, eu também tenho uma população de organismos muito alta. E a gente chama essa população interna das raízes de endorrizosfera. Por quê? Porque são organismos do solo também, mas que se alojaram naquela parte mais superficial da raiz. Então, as duas juntas, a endorrizosfera, aquilo que está dentro da casca da raiz, e a ectorrizosfera, aquilo que está de fora da raiz de fato, formam o que nós chamamos de rizosfera. Eu tenho aqui dois termos ainda, que a gente não vai entrar muito em definição, que seria a actinorrizosfera e a micorrizosfera. Porque alguns organismos, como os actinomicetos e os fungos micorrízicos, eles se ligam a raízes. E eles exercem a função de raiz. Eles começam a absorver para a planta água e nutrientes. E por consequência, também começam a liberar as mesmas substâncias das plantas que eles estão ligados. Então, em torno deles também formam uma rizosfera, que nós chamamos de actinorrizosfera, no caso dos actinomicetos, e micorrizosfera, no caso dos fungos micorrízicos. Tá? O que a gente precisa entender aqui, antes de entrar nessa questão de organismos, é o que são exudatos, né? O que são essas substâncias que as plantas liberam. Naturalmente, planta libera substância que advém ali da sua fotossíntese, da sua fisiologia, né?
Essa substância nós chamamos de exudatos. Fazendo uma comparação, um paralelo para entendimento, que não tem nada a ver, obviamente, mas só para entendimento, os exudatos seriam como o nosso suor, que a gente libera naturalmente durante o dia, né? E as substâncias que saem no exudato vai mudar de acordo com o ambiente que a planta se encontra. Se a planta está tudo bem, se ela está sendo bem nutrida, se ela tem água, se ela está tomando luz, está tudo ok, ela vai liberar uma quantidade de substâncias exudatas e um grupo de substâncias, né? Se ela está sob estresse, se está faltando água, se está faltando nutriente, se está faltando luz, né? Ela começa a exudar outros tipos de substâncias. Então eu tenho essa diferença nos exudatos. Como a gente, está tudo bem, eu tenho um suor, né? Mas por acaso eu faço uso aí de bebidas alcoólicas em demasia, né? Naquela noite de sexta-feira, o seu corpo foi submetido a um estresse, né? E no outro dia o seu suor vai ser diferente. Inclusive a distância vão ser notado que você, por exemplo, passou a noite na esbórnia. Então essas substâncias também alteram, que o suor libera, né, que saem no suor, são diferentes de acordo com a situação em que o nosso corpo se encontra, né? E qual que é a importância disso? Esses exudatos são o principal meio de comunicação entre a planta e os organismos. Um exemplo, uma planta de soja que está aí submetida sob estresse nutricional de nitrogênio, né? Ela não tem nitrogênio. Ela vai liberar uma substância exudata. Essa substância, conhecida como flavonoide, vai chamar as bactérias fixadoras de nitrogênio. As bactérias fixadoras ali da região vão saber que essa planta está precisando de auxílio, está precisando de nitrogênio e está aberta à colonização. Se eu adubo nitrogênio para essa planta de soja, ela não vai ter estresse de nitrogênio, ela não vai liberar essa substância e as bactérias não vão se aproximar dela. Por isso que situação nutricional boa inibe a participação dos organismos promotores de crescimento. Se eu quero que uma bactéria fixadora de nitrogênio trabalhe para mim, eu tenho que deixar a planta sem nitrogênio. Se eu der o nitrogênio, se eu adubar, ela não vai procurar a ajuda da bactéria. E esse pedido de ajuda acontece pela exudação. Então tem grande diversidade molecular, né? Como eu expliquei, dependendo da situação em que a planta se encontra, eu tenho um tipo de exudato. Baixo peso molecular, solúveis em água, resulta do metabolismo e saem sem gasto de energia. Outro tipo de substâncias que as raízes liberam, né, são as secreções, que ao contrário dos exudatos, possuem alto peso molecular e saem com gasto de energia, né? São substâncias que são indesejadas pelas plantas. E aí elas precisam eliminar aquilo, toxinas, resíduos, seja o que for, né? E essas substâncias são jogadas para fora também pela raiz e as bactérias e fungos se alimentam daquilo do mesmo jeito, né? Outras substâncias que eu posso encontrar ali naquela região da rizosfera são mucilagens, mucigéis e lisados. Mucilagens e mucigéis são aquelas estruturas gelatinosas que normalmente ficam na ponta da coifa da raiz, né, que serve para proteger ali o meristema. Aquilo acaba sendo, durante o crescimento da raiz, desgastado e liberado no solo, vira alimento, né? Lisados, né, produto de lise celular. Conforme a raiz vai crescendo, ela vai atritando com as partículas do solo e isso vai ferindo algumas células, vai abrindo essas células e o conteúdo citoplasmático dela é derramado. E todo aquele conteúdo é nutriente, é alimento de bactérias e fungos. Claro que a proporção desses é inferior à secreção e as secreções são inferiores aos exudatos. Então a gente tem aí uma quantidade de substâncias muito grandes que são liberadas pelas plantas no solo e que os organismos se alimentam. Por isso que em volta da raiz eu tenho uma população tão grande de micro-organismos. Aqui uma foto de uma micrografia de uma raiz, né, com os seus organismos em volta. Fatores aí que afetam a deposição de exudatos, né? Espécie vegetal. Eu tenho variação de diferentes plantas em relação à quantidade de substâncias que elas liberam no solo, né? Por exemplo, das grandes culturas principais que a gente tem, gramíneas e leguminosas, as leguminosas costumam exudar mais substâncias, né?
Em contrapartida, as gramíneas possuem um maior volume de raiz. Então, meio que fica equilibrada a quantidade de substâncias, né? Por unidade de área, a gramínea exuda menos. Em contrapartida, ela tem um volume de raiz muito maior. A idade, né? Plantas mais jovens e mais vigorosas costumam exudar mais substâncias. O que pode variar aqui é a qualidade, o tipo de substância que está sendo liberada, né? O tipo de solo. O tipo de solo também altera, né? Os solos mais férteis eu vou ter um tipo de exudação do que solos mais inférteis, mais distróficos. E fatores ambientais, como eu expliquei para vocês, luz, temperatura e umidade, né? Se está tudo bem com a planta, se ela tem condições de luz, temperatura e umidade ideais, ela vai exudar um tipo de coisa. Se está ruim isso, ela vai exudar outro tipo de coisa. Normalmente, quando está ruim a situação, é que os organismos se aproximam, os simbiontes, né, aqueles que ajudam as plantas, se aproximam para tentar ajudá-la. Esse gráfico aqui, para encerrar esse primeiro tópico, ele mostra a quantidade de organismos, né, em relação à região em que eles se encontram. Então eu tenho aqui os organismos bactérias, actinomicetos, fungos, protozoários, algas, amonificadores e denificadores. E aqui eu tenho o solo rizosférico, aquele solo próximo da raiz, e o solo livre. Aqui eu tenho só a proporção entre eles, né? Solo livre seria solo não rizosférico, né? Então a quantidade de unidades formadoras de colônia por grama de solo. Bactérias. Eu tenho 1,2 vezes 10 a nona UFCs por grama no solo rizosférico. E no solo livre 5,3 vezes 10 a sétima. Prestem atenção no exponencial, vezes 10 a nona vezes 10 a sétima. Uma maneira fácil de entender isso é que você coloca 9 zeros depois do 2 aqui, e aqui você vai colocar 7 zeros depois do 3. Então eu tenho um número muito maior de bactérias na região rizosférica do que na região de solo livre. Actinomicetos, o mesmo comportamento. Eu tenho mais em solo rizosférico do que em solo livre. Fungos, protozoários, amonificadores e denificadores têm o mesmo comportamento. A única exceção são as algas. Eu tenho mais algas em solo livre do que em solo rizosférico. Por quê? Algas não se dão bem em competição. Solo rizosférico, então, tem bactérias saindo no tapa, né? As algas não precisam disso porque elas fazem fotossíntese. Elas conseguem produzir sua própria energia, seu próprio alimento, sem precisar sair na porrada com outras bactérias pelo substrato, pelo alimento. Então elas acabam tendo em regiões distantes da rizosfera um ambiente um pouco melhor. São excelentes, por exemplo, para recuperar áreas degradadas. Vamos supor que eu tenho uma área quase em processo de desertificação, sem plantas, nutrição baixa. O que vai se estabelecer ali? Algas. Algas vão colonizar aquela região, vão fazer fotossíntese, vão multiplicar, vão morrer, vão virar matéria orgânica e vão virar alimento para outros organismos que vão ciclar essa matéria orgânica, que vão deixar aquele solo melhor para que plantas possam se desenvolver e plantas vão crescer, vai gerar ali mais rizosfera e mais organismos vai para aquele local. Então é uma maneira natural que leva, claro, algumas centenas de anos para que isso aconteça, de áreas degradadas se recuperarem naturalmente. Então a gente encerra por aqui, gente, essa primeira parte da aula e já vai lá para o vídeo 2 que a gente continua.